Para viva, seja bem-vindo a mais um espaço de conversa, de tertúlia e de debate aqui na sua Bola TV, onde continuamos e não desistimos de procurar respostas, em alguns sítios onde elas ainda não existem, mas também ouvindo quem tem essas respostas ou quem as pode dar. Hoje, um especial com três convidados também especiais de três áreas muito diferentes. Temos como convidados a doutora Vera de Melo, psicóloga clínica, José Miguel, recuperador físico, e também João Diogo Manteigas, advogado. Três áreas muito diferentes, todos eles chamados na sua especialidade a dar uma resposta. A psicologia, o treino e as muitas questões legais que se levantam nestas alturas. Começo por lhe falar de um estudo que a Federação Internacional de Jogadores Profissionais de Futebol divulgou, a FIFPro, e eu vou recorrer aqui à minha cábula. É um estudo feito em conjunto com o Hospital Universitário de Amsterdão, que faz exatamente uma análise ao impacto psicológico desta quarentena e destes tempos. E segundo este estudo, que foi feito em 16 países, com mais de 1.600 jogadores, homens e mulheres, chegaram a algumas conclusões e a alguns números. Não vou ser fastidioso dar os números todos, vou apenas referir dois grandes números. Por um lado, a questão da depressão, ou seja, foram detectados 22% dos jogadores, 22% dos jogadoras e 13% dos jogadores com sinais de depressão. Já quanto à ansiedade, outro sintoma também detectado, 8% nas jogadoras e 16% nos jogadores. Ou seja, grosso modo, 4 em cada 10 futebolistas estão neste momento com algum tipo de desordem ao nível de patologia psicológica. Surpreende-me ou não, doutora, e por outro lado, que desafios são estes que os profissionais de futebol, no fundo como todos nós, estamos a enfrentar? Sim, eu acho que a mim não me surpreende, mas entristece-me. Portanto, não me surpreende porque os resultados portugueses que já temos vão também na mesma linha. Isto porquê? Porque no que diz respeito à ansiedade, sendo uma situação nova, é normal e natural que as pessoas fiquem ansiosas e depois não conseguindo lidar com essa mesma ansiedade, surge a depressão. Mas porquê é que me entristece? Porque estamos a falar de jogadores de futebol, desportistas. E é suposto que no desempenho da sua atividade não só haja uma preparação do ponto de vista físico, mas também uma preparação do ponto de vista emocional. Ou seja, deviam ser estas as pessoas melhor preparadas para lidar com aquilo que é esta crise ou esta guerra, não é? E isto diz-nos que os profissionais do desporto, em regra, descuram este lado, que é o lado mais emocional, o lado de conseguir lidar de uma forma adequada com aquilo que é o desafio que se coloca como isolamento social ou a quarentena. Mas, de qualquer forma, que tipos para quem está em casa, o que é que aqui assusta mais? A incerteza, o medo, o não poder trabalhar? Porque, no fundo, mesmo ao nível da psicologia, há diversos tipos de desafios. Sim, eu acho que cada pessoa tem que encontrar a forma como se sente bem e acho que tem que encontrar aquilo que é a estratégia mais adequada para lidar com essa mesma ansiedade. Não há receitas propriamente ditas. Multiplicam-se na internet os guias para as pessoas fazerem. Os guias, aquilo que fazem é só criam pressão, isto é, se eu não conseguir cumprir aquele guia, aquilo que vai originar é que fico completamente frustrado. Portanto, aquilo que a pessoa tem que fazer enquanto atleta é redefinir os seus objetivos. O que é que eu quero fazer no aqui e no agora? Redefinindo esses objetivos, eu tenho uma meta. Ou seja, eu sei agora qual é o meu caminho. Tenho aqui uma oportunidade fantástica, não descurando o treino físico, mas de me trabalhar a nível emocional. Isto é, conhecer-me melhor, lidar com o autoconhecimento, trabalhar aqui questões de como é que eu vou lidar com a ansiedade, como é que vou lidar com o stress e depois um aspecto inevitável que é, e para os que têm filhos, articular, brincar com os filhos e aproveitar para estar em família também, não é? Exatamente. José Miguel, bem-vindo também. A tua especialidade é uma outra, mas é engraçado, eu tenho a certeza que tu, quando acompanhas jogadores, e tu tens uma larga experiência no futebol, já trabalhaste em vários clubes, tens também a tua clínica, quando trabalhas com jogadores, percebes que se calhar tu também precisas do trabalho da doutora Vera para o teu próprio trabalho psicológica e tu que lidas com os jogadores, como é que está a cabeça dos jogadores nestes momentos? A cooperação na área da psicologia é fundamental.
porque o que nos estamos a deparar neste momento vai influencia sempre negativo o desempenho, tanto físico como emocional do atleta. Muitos deles podem estar preparados, nunca estão preparados, mas podem estar minimamente preparados para alguma vicissitude que nos estamos a parar neste momento. E depois, na parte física, tem um desenvolvimento negativo, porque não estão a ser acompanhados devidamente como são diariamente. Pronto, nós diariamente lidamos com o atleta e ao dia a dia, desde chegar desde o pequeno almoço, o treino, a interligação com os colegas e com os profissionais do clube, e numa situação destas falta esse pormenor. E depois há todo o cuidado que o atleta deverá ter, e acredito que muitos deles estão a ser bem acompanhados pelos profissionais do clube, mas nunca é a mesma coisa. E tem sempre uma influência negativa. E a parte psicológica aí é muito, muito importante. João Diogo, bem-vindo também. Muitas das dúvidas que os próprios jogadores têm, para além das que já falámos e vamos continuar a falar, têm a ver até com o seu futuro. E uma das primeiras questões, já há várias para abordar, mas uma das primeiras questões tem a ver com os próprios contratos. Ou seja, está a ser feito um esforço para as competições regressarem, na melhor das hipóteses, primeira, segunda semana de junho, e não em todos os países. Acaba o contrato a 30 de junho, e há quem, inclusive, já tenha contratos assinados a partir do dia 1 de julho. Como é que isto vai acontecer, na tua opinião? A própria FIFA já entendeu que se calhar não tinha autoridade nem poder nesta matéria, porque é uma questão de direito contratual privado, não sei se estou a dizer bem, tu me ajudarás, mas o que é que vai acontecer a estes contratos? Quem os pode negociar? O que é que pode acontecer? Pois, de facto, não é uma situação fácil, porque nunca foi vivida. Os contratos são interpartes, o que significa que é entre SADs, clubes e obviamente os jogadores. E não há aqui, ou pelo menos a FIFA não pode desempenhar esse papel, a não ser quando é chamada para resolver um litígio, e se a FIFA for efetivamente a entidade que tanto os clubes como os jogadores decidiram, denominar como o foro competente para resolver esses litígios. Nós neste momento não estamos, acho eu, pelo menos que eu saiba, e tirando um caso pontual ou outro que já surgiu na comunicação social, não estamos perante um caso de litígio, pelo menos, até ver, a nível global, não podemos dizer que estamos perante um caso de litígio. Estamos aqui perante um caso completamente excepcional, em que aquilo que eu normalmente apelo, tenho feito isso ao longo dos anos também, quer seja no futebol ou noutro tipo de situação qualquer semelhante, tem que se apelar à boa fé das partes. E, portanto, as partes têm que chegar a um acordo num âmbito de uma situação deste género, que é o que eu acho que tem acontecido, muito honestamente. Já vi que há clubes em Portugal, sociedades, que optaram por um regime de layoff. Acho que o Belenenses foi a primeira, pelo menos, a oficializar isso. Está no seu direito, a verdade é esta. Quando havia muitas dúvidas sobre se seria possível ou não, é claro que é possível, desde que cumpram com as regras que o governo português exige para se adotar essas medidas, mas depois entra-se aqui um bocadinho em polvorosa, porque efetivamente, o layoff não é a situação ideal para todo o tipo de empresas, mas é uma decisão que cabe à entidade patronal e, portanto, é-lhe permitido fazer isso mediante determinados requisitos. Portanto, parece-me que a FIFA, neste cenário todo que se tem vindo a passar nos últimos 2 meses, mês e meio, tentou e continua a apelar todos os dias, por vir depois também das suas confederações, da UEFA, Conmebol, da CAF, etc., para apelar ao acordo entre as partes, ou pelo menos a tentar aguentar os acordos que estão em vigor, tendo já emanado algumas diretrizes que não são vinculativas, mas servem como recomendações para quem quiser, obviamente, aceitá-las, nomeadamente, e como tu disseste há bocado, exemplificaste bem as 2 maiores preocupações, que são os contratos que já terminaram, ou que estão em vias de terminar, está relacionado com o final da época, não é? E com aqueles que já foram celebrados e que iniciariam na próxima época. O que a FIFA apela, e a recomendação parece-me que é completamente lógica, é que efetivamente haja um respeito pelo final, na prática, destes contratos. Portanto, se há campeonatos que vão ser retomados, os contratos devem-se entender que são prorrogados até ao final desse campeonato. E depois os novos contratos a partir do momento em que as novas épocas começarem. Há aqui casos que parece-me a mim, estão a sair um bocadinho fora daquilo que era expectável. Vou-vos dar o exemplo da Holanda. Tenho a minha ideia que li hoje que a Holanda está a optar por terminar já
o campeonato, mas o problema é que eles próprios ainda têm que reunir para definir em que termos é que isto vai acontecer. Portanto, nem sequer há uma decisão, mas condicionada, não é? Porque não sabemos se os clubes vão aceitar e, portanto, isto também dependerá sempre de todos os stakeholders, como nós gostamos sempre de dizer, não é? João Diogo, mas a minha dúvida é esta. Em que sede é que podem ser, ou seja, isto é fácil de resolver. O empregador e o empregado, o clube e o jogador, sentam-se à mesa, fazem uma adenda ao contrato, a prolongar até o que seja. Agora, a minha dúvida é, tem de ser mesmo assim? Ou seja, caso a caso, vínculo a vínculo, contrato a contrato, ou a lei prevê ou admite outro tipo de cenários do género, a Federação decide. Meus amigos, os contratos terminam, uma vez que o objeto do contrato ainda não está cumprido, que é a prestação desportiva até a final da época, automaticamente os contratos serão prorrogados. A lei, por exemplo, dá alguma hipótese dos contratos estarem automaticamente prolongados, ou isso obriga mesmo, até por uma questão de segurança jurídica, contrato a contrato ser publicado, por exemplo, uma adenda? Não, é contrato a contrato, isso não há dúvida absolutamente nenhuma. Não há nenhuma lei, regulamento que preveja uma situação dessas, porque cada caso é um caso e, portanto, o meu contrato, o contrato comigo e com o Massad não é certamente idêntico, na generalidade será, mas há condições que não são idênticas às dos meus colegas e, portanto, cada contrato tem as suas condições objetivas. Portanto, não há nada que se possa aplicar através de regulamentos, legislação, o que for, a esta situação, porque é uma situação completamente excepcional. É acordo a acordo, contrato a contrato. Agora, eu, se fosse representante, obviamente, de um clube, se tivesse esse poder de representação, o que eu faria seria, obviamente, tentaria um acordo global nas mesmas condições genéricas para todos os jogadores, mas depois teria que fazer uma adenda contrato a contrato. Portanto, isso não há dúvida absolutamente nenhuma. Para ter validade, eu tenho que obter o consentimento do jogador e tenho que versar isso sobre cada contrato. Eu vou-vos dar um exemplo que sucedeu comigo, já acaba por ser público noutro país, não é na Europa. Houve uma decisão do governo, como todos os outros governos também, que pararam os espetáculos esportivos, e houve um clube que decidiu, por sua iniciativa própria, sem o acordo dos jogadores, simplesmente baixar o salário para 20% da sua remuneração global. Isto não pode ser feito sem o acordo do jogador, quer dizer, não faz sentido absolutamente nenhum, porque não funciona na realidade assim. O acordo, como eu disse, é interpartes, é o clube e o jogador. Portanto, para haver qualquer tipo de alteração a esse contrato, o jogador tem que aceitar. Portanto, acho que o clube, infelizmente, decidiu partir na mesma para essa sua intenção, e o que vai acontecer é que, se efetivamente isso vier a concretizar, ainda não temos essa certeza, mais tarde terá que ser, obviamente, dirimido este litígio junto da FIFA ou junto do tribunal competente, porque efetivamente foi feito à revelia do jogador. Portanto, esta situação é de facto pontual, caso a caso. E aí a Liga, neste caso, que é quem aceita a inscrição dos jogadores e confere se eles estão aptos a jogar, tem que aceitar conferir se realmente está tudo conforme. Caso não haja acordo, quer dizer, estou a ser lógico, penso eu, mas só para deixar claro, o jogador não pode jogar. Pois, e depois o futebol vive deste tipo de regime, não é? Quer dizer, nós temos um contrato de trabalho que é um contrato de trabalho e depois temos uma coisa chamada o registro, que tem implicações, não é? Veja-se o caso que aconteceu com o Yannick Jaló há uns anos, quando saiu do Sporting para o Nice, não é? Houve aquela confusão que o rapaz esteve sem jogar ainda durante alguns meses. Há de facto isso, mas a verdade é que também o incumprimento deste exemplo que eu vos dei, deste clube perante o jogador, também permite ao jogador rescindir o contrato com justa causa. A verdade tem que ser dita, isto também funciona desta maneira. Portanto, o que me parece a mim, na generalidade, e acho que isto é a nota maior que nós devemos ter todos, é que está a ser cumprido de alguma maneira um acordo generalizado entre as pessoas envolvidas. Tem sido muito poucos os casos que eu tenho visto de falta de acordo, de incumprimento, de uma posição unilateral, sei lá, muito pouco flexível. Não tenho assistido a isso de todo. Há um caso ou outro muito pontual, mas também não há nada que a lei resolva, quer dizer, isto não são os regulamentos nem a lei que vai resolver. Há uma concertação, deve existir uma concertação, do futebol para esse efeito. E, portanto, acho que isso em Portugal tem sido cumprido. Há casos pontuais, mas que também estão relacionados com a própria economia e gestão financeira dos clubes, e que, quando não se alcança acordos com os jogadores, tem que ser feita uma gestão, tem que se olhar para a gestão financeira da própria empresa, quer dizer, se um clube puder fazer um layoff e é mais benéfico, deve o fazer, porque não? É assim, os jogadores também são salariados, não é? São funcionários do clube, isto funciona um bocadinho assim. Portanto, ninguém sabe, e perante a incerteza de quando é que isto vai retomar e a normalidade ainda dentro da retoma seja alcançada, tem que se tomar decisões urgentes
E, obviamente, há sempre uma parte que não vai ficar mais beneficiada do que a outra. Isto é inevitável nos negócios. Doutora, volto a si, sendo que lembro a todos vocês que neste espaço de democracia toda a gente pode meter a colher onde me bem entender, inclusivamente então, na área... Posso pôr uma colherada naquilo que estávamos a falar? Isto porque este aspecto da comunicação que acontece entre um clube e um jogador é fundamental para o reforço de um vetor-chave que se chama confiança. Ou seja, eu estarei tanto mais ansioso quanto menor for a comunicação do clube para comigo. Isto significa que a comunicação do clube para com o seu jogador tem que ser uma comunicação clara e objetiva. Também as entidades que regulamentam o desporto também têm elas que ter uma comunicação clara e objetiva. Não podem vir dizer, eu acho que vamos retomar em junho. Eu acho que... Porque o achar que faz com que todas as pessoas liguem achómetros, acham todas as pessoas coisas e depois, efetivamente, isto não passa de gerar um conjunto de uma maior ansiedade naquilo que é as expectativas dos profissionais, que começam a preparar-se que vai ser em junho. Depois não é em junho, depois era naquele cenário e depois não é. E estamos sempre a construir cenários que não são reais e isto não ajuda nada. O verdadeiro desafio é, primeiro pensa-se objetivamente aquilo que vai ser o cenário, à luz daquilo que são as recomendações, as medidas e depois é que se comunica, porque vir constantemente comunicar parece que eu estou preocupado em demonstrar que tenho algo, que estou a fazer alguma coisa e isso nós não precisamos de saber, porque acreditamos todos que estamos todos a fazer alguma coisa, e passa a redundância. Portanto, a comunicação, quer dos clubes, quer das federações, tem que ser uma comunicação clara e uma comunicação muito objetiva para eliminar aquilo que é a ansiedade. Muito bem, Zé Miguel, vamos agora entrar um bocadinho naquilo que é o teu métier e a tua arte e os teus conhecimentos. O Nacional e o Sporting já começaram... Regresso ao trabalho, eu vou pôr isto um bocado entre aspas, porque, evidentemente, tu melhor que ninguém sabes o que é que eles estão a fazer e um regresso ao trabalho portanto, no fundo são treinos muito condicionados, físicos, com os jogadores isolados, 1 a 1. Explica-me o que é que está a ser feito, se tu achas que está bem, e no fundo o que é que os clubes têm que fazer agora para preparar os jogadores para o regresso à competição. Explicando até este processo para já, jogador a jogador, quase, desenvolvimento muscular, depois em grupos de 5, depois totalmente. Que trabalho é este que vai ser feito pelos clubes? O que é que ser feito? Assim, quando tudo isto iniciou, pronto, os jogadores levam quase um trabalho de casa para fazer e são acompanhados pelos clubes a desenvolver certas atividades dentro das condições que eles têm. As semanas foram passando, agora no regresso à atividade, mesmo condicionada que seja, mas acaba por ser saudável para o atleta. Porquê? Porque há o contacto direto com o recinto de treino, com os colegas, com todos os profissionais e o estímulo muscular que é feito mesmo no ar livre é totalmente diferente do que é feito entre 4 paredes. E o atleta também se sente muito condicionado. Ou seja, neste momento é feito toda uma readaptação trabalho o que eles terminaram, tem que ser, é um trabalho progressivo, é quase como uma mini pré-época, que é feito. Tem que ser resguardada sempre as medidas de segurança, os metros entre os atletas. Pronto, é algo novo, onde eles vão ter que habituar também com isso e psicologicamente pôr isso um bocadinho de lado para não influenciar o seu próprio desempenho a nível do treino. E pronto, é feito um trabalho individual, começam a aumentar entre mais elementos, mais colegas de equipa, sempre com o espaço de segurança, o toque com a bola, toda a dinâmica do treino começa a ser introduzida gradualmente. Olha, mas Zé Miguel, eu se fosse um preparador físico, um treinador de um clube, teria esta dificuldade. Como eu até nem sei quando é que vamos regressar, como tive nesta dúvida, porque depois houve clubes que optaram por situações diferentes. Ou seja, uns deram os tais planinhos para fazer em casa, outros, inclusive, deram férias aos jogadores, no sentido de desligarem, descarregarem por completo, para voltarem a carregar. Não sei qual é a tua opinião, qual terá sido a melhor
a melhor opção, mas como é que se programa uma preparação física e uma recuperação física sem teres datas concretas para o regresso? Assim, o dar férias aos jogadores não é muito por completo, não é favorável, porque está no ar a exploração se há retoma do campeonato, se não há. Logo aí, parar por completo e dizer ao atleta, olha, estás de férias, mesmo que ele vá para casa, nunca é favorável. O indicado é sempre, quando o atleta vai para casa, já leva ali o TTC, o que é que tem que fazer. Pronto. E depois é acompanhado diariamente, mesmo à distância, deve ser acompanhado, porque há muitos atletas que são cuidadosos com eles próprios e há outros que são, mas às vezes, como nós costumamos dizer, facilita um pouco mais. Agora, eles têm que ser o máximo profissionais de seguir as recomendações pelos clínicos do clube, porque ir para casa só este tipo de trabalho e vais fazer, eu acredito que há muitos atletas que sim, que o fazem, mas também acredito que outros seguram sempre essa ou outra. Temos uma condicionante, que é nós não trabalhar diariamente com o atleta diretamente, o que nós entre exercícios de repouso, isso tudo é tudo cronometrado, está tudo estabilizado no trabalho de treino. Em casa não, em casa há distração, há o telemóvel, há um filho, há sempre uma discussão maior. E acho que não. Eu, se descansar entre um exercício 1 minuto, 1 minuto e meio, quando vou retomar a próxima série, é diferente de descansar 4, 5 minutos. Olha, João Diogo, um dos casos que se tornou mediático também, fruto desta crise, tem a ver com o facto do Sporting ter falhado a primeira prestação do pagamento que se comprometeu ao Sporting de Braga pelo treinador Ruben Amorim, e inclusivamente as explicações do Sporting de que o fez protegido pela lei. Aliás, Sérgio Abrantes Mendes, juiz, conhecido sportinguista, também escreveu na Bola, falou no artigo 437 do Código Civil, a alteração das circunstâncias. Tu, como advogado, olhas para este falho e para as justificações que o próprio Sporting dá, a alteração das circunstâncias, e como é que tu analisas, ou até que ponto é que o Sporting está ou não defendido neste caso do não pagamento da primeira prestação? Bom, eu antes de mais devo dizer-vos que tenho apenas por alto, em termos de datas, aquilo que aconteceu. Eu recordo-me, e isto é importante, recordo-me que a primeira prestação que o Sporting se comprometeu a pagar por conta da transferência do Ruben Amorim foi anterior a este estado que nós estamos a viver, ao estado de emergência, e, portanto, essa obrigação ocorreu, salvo erro, em finais de abril, meados do mês de março. Eu tive a oportunidade de ver muito sucintamente as declarações do Dr. Abrantes Mendes, pessoa por quem, obviamente, tenho bastante apreço, e por norma, ao longo de muitos anos, não obstante ser um sportinguista assumido, eu até pactuo com bastante opiniões que ele emitiu no passado e parece-me ser uma pessoa extremamente ponderada. Se de facto ele entende agora, e acho que foi esta a ligação que fizeram, que o Sporting poderá ter aqui, enfim, algum mecanismo de defesa ou justificação para o não pagamento da primeira prestação do Ruben Amorim, da transferência, tenho algumas dúvidas quanto a isso, com base na entrevista que também vi de um vice-presidente do Sporting e com base no artigo em concreto que o Dr. Abrantes Mendes refere. Eu explico porque eu não consigo visualizar, muito honestamente, na lei, neste artigo em concreto, não consigo visualizar que seja aplicável ao negócio que é definitivo da transferência do Ruben Amorim. Como é que eu consigo explicar isto de uma forma mais simples para vocês perceberem? A transferência do Ruben Amorim é um contrato que está concretizado, está finalizado. A única coisa que ficou pendente são 2 pagamentos. Portanto, o valor global do negócio será pago em 2 prestações. Uma, que eu me recordo, seria em março, salvo erro, na primeira semana, e a outra em setembro. Estamos a falar à volta de 5 milhões de cada uma. Ponto número 1. O contrato está definido. As alterações sociais, por motivos de saúde, que agora vieram a ocorrer, não altera as circunstâncias daquilo que está estipulado no contrato.
Portanto, este é um primeiro aspecto que eu não consigo perceber porque é que se anda aqui a tentar fugir à responsabilidade, neste caso, que é do Sporting, de pagamento. A viabilidade e o constrangimento económico-financeiro que as empresas, inclusive a do Sporting SAD, têm, mas isso não faz com que elas simplesmente não cumpram, não tenham a cumprir com os contratos. Isto eu estou a falar genericamente, nem sequer em concreto relativamente a esta situação. Portanto, parece-me a mim, desfasado da realidade, a justificação legal que deram ou têm vindo a dar, com base naquele artigo do Código Civil. E porquê? Normalmente, o que permite, ou que permitiria nessa base ao Sporting, seria uma de duas coisas. Ou resolver o contrato com base na impossibilidade de pagamento, o que não me parece de todo que vai acontecer, nem sequer é aplicável ao caso, e a outra seria a modificação do contrato com base em juízo de equidade. Mas quer dizer, nós estamos a falar de um contrato que está assinado, está completamente concretizado, só não está concretizado a nível de pagamento e, portanto, tem que ser cumprido. O facto de nós agora estarmos a viver uma situação complicada a nível financeiro não desonera o Sporting do pagamento, nem justifica, nem constitui motivo justificativo para se isentarem desse pagamento. E agora entra a tal questão que eu falei anteriormente, ainda por cima, quando ocorreu o pagamento antes deste estado de emergência, quer dizer, não me parece de todo. O que poderia eventualmente, em defesa da posição do Sporting, o que poderia ocorrer eventualmente, seria uma impossibilidade objetiva do Sporting poder pagar um valor, conta deste contrato, ou de outros todos, em que aí tem que haver um acordo com o Sporting de Braga, obviamente, voltamos outra vez à esfera daquilo que estávamos a falar há bocado com os jogadores, em que as duas partes reconhecem a situação que se encontra a viver neste momento em Portugal e, portanto, têm que acordar um pagamento diferido de outra maneira. Agora, com base numa posição antagónica, como eu tenho visto entre os dois clubes, entre as duas SADs, não me parece que assista razão, pelo menos para já, ao Sporting. E, portanto, acho muito difícil o Sporting conseguir, de alguma forma, sustentar a sua falta de pagamento da primeira prestação com base nesta parte da lei, digamos assim. João Diogo, eu agora vou-me armar um pouquinho atrevido, meter também a colher para áreas que não são minhas, mas do que eu entendo e do que eu sei, no fundo, a própria lei às vezes tem essa preocupação de salvaguardar as tais questões de força maior, no sentido de para salvaguardar o quê? Absolutamente extraordinária das circunstâncias, proteger quem mais for afetado e procurar aqui alguma equidade. O problema é que aqui parece-me que ter sido o Sporting, que se calhar que interpretou isto, fez uma interpretação do que é que são estas questões profundas, quando no fundo são os tribunais depois que têm essa autoridade para decidir o que é força maior ou não e para os próprios tribunais, possivelmente, redistribuírem o peso de forma mais equitativa. Não sei se este raciocínio estará a fazer sentido. Esse raciocínio faz todo o sentido. A força maior é a única base que nós temos para, de alguma forma, agilizar, enfim, aquilo que se está a passar no meio dos negócios, de forma generalizada. Portanto, eu só não consigo compreender, isto é importante também referir-se, eu não consigo perceber o porquê de se tentar defender mais uma posição de um Sporting Clube Portugal quando também o Sporting Braga sai bastante afetado porque não recebe aquilo que tem direito a receber. Portanto, nós estamos a falar aqui de uma responsabilidade e nem tanto uma responsabilidade, mais de um prejuízo que afeta ambos. Portanto, um não consegue pagar e o outro não consegue receber. Um exemplo ao contrário, imagine-se, por exemplo, o Bruno Fernandes foi transferido para o Manchester United, não sei se está a ser pago em prestações, mas imagine-se agora também que o Manchester United diz, olha, fruto desta situação, eu não consigo pagar agora o resto das prestações que tens a receber. Não vi o Sporting manifestar-se também nesse sentido relativamente a todos os outros montantes de que ele é credor. Por isso é que eu acho que nós em Portugal, e vocês sabem isto muito melhor do que eu, sobretudo a nível da comunicação social, nós temos muita falta de soluções conjuntas, cada um fala para o seu lado, depois temos um clubismo muito exacerbado, é a minha opinião. Não há aqui, a Liga de Clubes poderia funcionar como um polo de consenso para tentar agilizar estas situações e não funciona dessa maneira. E, portanto, andamos a assistir basicamente ao ataque de uns e outros, quando na verdade há um documento que resolve basicamente tudo. O que eu acho normal, e este faz parte do meu dia-a-dia, seria sentarem-se as partes à mesa e dizer assim, toda a gente sabe o que é que está a passar, vamos tentar resolver isto, eu agora não te consigo pagar, não tenho dinheiro, faz-me lá um favor e tenta diferir este pagamento e nós chegamos aqui a um acordo e alteramos o contrato. Agora, eu não acho aceitável nem normal
na comunicação gladiarem-se com tentar pegar na lei e ajustar a lei àquilo que se pretende, quer dizer, não faz sentido. Há uma dívida, a dívida é reconhecida. O que deve acontecer é, ainda por cima numa situação social grave, como é que estamos a viver, quer dizer, deve haver aqui acho eu, deve existir aqui pelo menos alguma... Sim, bom senso e não só trabalhar em prol, quer dizer, um quer receber, o outro tem que pagar, não faz muito sentido andarem aqui em posições de empurrar isto com a barriga até ver quando é que se pode fazer qualquer coisa. Nisto, primeiro de tudo, causa um prejuízo em termos de imagem brutal, é aquilo também que eu acho, quer dizer, ninguém fica bonito neste diferendo, e depois assiste-se todos os dias as pessoas a tentarem agarrar-se a qualquer coisa para se defender posições relativamente a isto. Isto é muito simples. Se o Sporting não paga, e se o Braga tem direito a receber, ou se chegam a um acordo ou não chegando a acordo, o Braga tem que executar aquilo que está previsto no acordo, tem que ir para tribunal e exigir aquele valor que será pago certamente com juros. Outra questão está relacionada também com exigir-se já os juros. Eu também vi um comunicado do Braga, salvo erro, em que era possível exigir já os juros, quer dizer, se estiver previsto no contrato também é possível. Mas pronto, isto não é um tema que se desgasta completamente todos os dias, dia após dia, a falar-se de uma coisa que é bastante simples, não há argumentos para quer dizer, estar aqui a tentar desenvolver ainda mais este tópico. Há uma dívida, a dívida tem que ser paga, não foi paga, das duas uma, o credor aceita outros termos de pagamento, que era o que eu tentaria fazer, honestamente, ou então tem que se executar. Mas também, olha, agora esse tentar se executar com a suspensão dos prazos judiciais também não ando muito longe, parece-me a mim, ainda vão demorar a tentar cobrar esse valor. Eu só acho que é o futebol português no seu melhor, quer dizer, continuamos sempre nesta cena, nem mesmo num ambiente de pandemia como nós vivemos, que conseguimos sentar à mesa as pessoas com calma, tentarem levar o barco para o mesmo sítio. Acho triste. E faz outra... Continua, porque eu ia dizer assim, eu nem faço perguntas para a Vera, porque a Vera pega na bola, joga, dribla e faz muito bem. Eu estava aqui a pensar que aquilo que faz é, numa altura em que se fala tanto na violência no desporto, dentro e fora dos campos, agora não é possível que isto aconteça dentro dos campos, mas se pensarem, todos estes comportamentos, aquilo que gera é um conjunto de rivalidades entre os adeptos, porque neste momento temos os adeptos do Sporting de Braga todos chateados com os do Sporting e os do Sporting a achar que se eles vão executar de facto e cobrar os juros, e cria-se aqui conflitos numa altura que são completamente desnecessários. Isto é a minha opinião sobre o tema. Dizer também que aquilo que eu acho, não desta situação em concreto, mas daquilo que eu acho que é a situação geral, no que diz respeito a aproveitar as medidas que estão disponíveis para a empresa, é que vai haver um conjunto de empresas, e li um artigo recente que falava dos chico espertos, que são aqueles que vão aproveitar também tudo isto para contornar aqui algumas situações. Eu acho que a palavra de ordem, eu interrompi há pouco para dizer que é bom senso, eu acho que tem que haver bom senso, mas tem que haver uma outra característica que para mim vai ser aquela que terá que ser desenvolvida pós-pandemia, que é a empatia, que é a capacidade que eu tenho que ter de me colocar no lugar do outro e perceber que impacto é que tem o meu comportamento do outro. Porque se eu pensasse só nos meus interesses, na sociedade e no novo mundo que se vai formar, não vai resultar. Portanto, acho que temos que todos aqui estar focados na empatia. Depois, há pouco, eu fiquei aqui com uma curiosidade gira e estava para me meter aqui um bocadinho com o Zé Miguel, porque ele dizia que, em regra, os jogadores saíam e levavam um conjunto de planos físicos. Portanto, eu acho isso o máximo, até porque eles têm que treinar. Queria meter-me consigo e perguntar que planos psicológicos é que levavam, não é? Porque o maior desafio não vai ser do ponto de vista físico, não é? Se levavam alguns para trabalhar o lado emocional. É um desafio. Estou-me a meter consigo, pode ser? Zé Miguel, antes de responderes, eu vou-te só fazer um pedido. O teu som não está tão bom como o nosso. Tenta falar um bocadinho mais alto. Zé Miguel. Pensei que era para fazer gesto. Mas pronto, mas podes responder porque a pergunta é interessante. Infelizmente, muitos atletas não levaram. Pronto. E acredito que poucos os tenham levado também. Porque acho que houve mais a preocupação da parte da componente física do que propriamente a parte psicológica e emocional. Porque temos alguns clubes em Portugal a trabalhar
nessa área, mas a grande percentagem ainda não. Eu vou meter consigo, porque aquilo que eu acho é que aquilo que faz um verdadeiro jogador triunfar é o lado emocional, porque do ponto de vista físico ele pode estar de facto bem preparado e ter em si todas as competências e características, mas chegar ao verdadeiro e derradeiro desafio e o lado emocional de impedi-lo de brilhar, não é? E aí, é que se tivesse o lado emocional trabalhado, aquela questão que o Jorge há pouco lançava das férias, da pessoa ir de férias ou ir de facto trabalhar, nem se colocava. Isto porquê? Porque ele sabe que tem que ter sempre o esforço e a disciplina de trabalhar, porque essa é a profissão dele, não é? E mesmo de férias sabe que não pode descurar nem o lado emocional, nem o lado físico, não é? Basta ver como exemplo o Cristiano Ronaldo e os treinos que tem feito, não é? Portanto, um bocadinho a este nível, não é? Porque nós estamos sempre, e quando falamos na preparação dos jogadores, estamos sempre, e agora puxo aqui um bocadinho inevitavelmente a brasa à minha sardinha, estamos sempre a falar só do lado físico, aliás, multiplicam-se os desafios na internet para os jogadores fazerem, mas estamos a esquecer do fundamental que é o lado emocional quando se volta, não é? Porque eles voltam e do ponto de vista físico todos sabem aquilo que mais ou menos têm que fazer, não é? Portanto, os treinos. Agora, do ponto de vista emocional, será que as pessoas sabem aquilo que estão a fazer? Eu tenho imensa curiosidade de, quando todos regressarmos, ir assistir ou ver na televisão, não sei como é que vai ser um jogo de futebol, e perceber como é que estão as cabeças e as emoções dos nossos jogadores. Tenho imensa curiosidade e acho que podemos fazer quase aqui uma aposta e avaliar pelo estudo que o Jorge apresentou no início, que teremos aqui algumas coisas para trabalhar. Portanto, é um desafio. Acho que os clubes deviam apostar mais no apoio psicológico e fazer grandes trabalhos com as suas equipas e prepará-las para os desafios que é a competição. Eu acho que isso é um verdadeiro desafio. Sim, é um fator importante, sem dúvida, porque a parte emocional, se não estiver equilibrada, o próprio desempenho do atleta não é o mesmo, sem dúvida. Isso não... Sim, nem do atleta nem dos treinadores, não é? Podemos aqui falar de alguns treinadores que precisavam de trabalhar também esse lado emocional e isso vê-se naqueles momentos de decisão, os momentos derradeiros em que é preciso revelar todo o melhor de si e alguns depois fracassam, não é? Ou pelo menos não atingem o seu melhor, não é? Ó Zé Miguel, desculpa interromper-te, tu sabes que no futebol sempre houve psicólogos, que era um massagista, o roupeiro, tu próprio evidentemente não vais nada, nem podes, como é óbvio, nem te vou perguntar nada disso, mas tu próprio recebes no teu consultório, também és um bocado psicólogo. Agora, evidentemente, os clubes também se profissionalizaram, mas do que tu conheces do futebol, se calhar apenas meia dúzia de clubes estão devidamente preparados ao nível de gabinetes de psicólogos, de apoio diário, de telefonemas aos jogadores, daquilo que tu conheces do mundo dos clubes e do futebol. Em Portugal são poucos. São muito poucos os clubes que estão a trabalhar a esse nível. Infelizmente são poucos, porque preocupam-se com outros pormenores que acham muito relevantes, mas que são pouco na realidade. E essa parte da psicologia é fundamental e que é quase um dos pilares principais para todo o desenvolvimento do que surge do atleta. Sim. Da simulação do processo de treino, o que nós chamamos de estar com a cabeça limpa para desempenhar a própria atividade. Ora, Zé Miguel, quanto tempo é que os clubes precisam agora, ou os jogadores precisam até poderem voltar a competir? E ainda por cima, atenção, voltar a competir num contexto o mais certo de 2 jogos por semana, por exemplo. Ou seja, como é que se faz isto? Porque não é preparar para começar uma época a jogar um jogo por semana, não. A jogar 2. Quanto tempo é que precisam? Depois, porque há jogadores que recuperaram de lesões e se calhar precisam de um outro tipo de trabalho e, portanto, é preciso equilibrar. Da tua opinião e pela tua experiência, quanto tempo é preciso, que trabalho é que vai ser preciso e que atenção é que vai ser preciso ter a diferentes situações, nomeadamente a esta de jogadores que estão a recuperar de lesão? No mínimo, entre 3 a 4 semanas. No mínimo. Para tentarem equilibrar os níveis a nível individual do atleta. Depois, a nível coletivo, se houver essa hipótese de fazerem 2 jogos por semana, a parte da recuperação aí é que tem que trabalhar, porque é fundamental.
porque o atleta consegue, não é... Aqui em Portugal nós vemos muito, nós jogamos uma vez por semana e quando jogamos 2 ou 3 já é quase um caos. Não é? Na realidade não deveria ser assim, porque temos lá fora, em Inglaterra, por exemplo, trabalham a um nível elevadíssimo e os atletas estão completamente preparados para assimilar esse esforço. Agora, um atleta ou alguém que diga que é muito pesado ou que não dá, então acho que está por um bocadinho em causa também o trabalho do próprio atleta. Acho que tem que ser todos têm que ser muito exigentes nas suas áreas. Mas no mínimo 3 a 4 semanas e depois é quase como é fazer a nível individual e depois começar com a parte coletiva e afinar os planos de recuperação para o que aí vier. Olha, José Miguel, a ideia que dá é que o trabalho que os jogadores levaram para casa basicamente serviu para pouco, ou estarei enganado. Porque, no fundo, os exercícios que eles fizeram em casa, com máquinas, ok, um ou outro uma corridinha, mas nem toda a gente tem um quintal, nem toda a gente tem sítios abertos para poder correr, não faz sentido fazer maratonas da casa de banho para o quarto e da sala para outra hall de entrada, portanto, este trabalho que eles andaram a fazer serviu para alguma coisa? Não. Serve para enganar um bocadinho, não é? É uma pequena percentagem em todo o processo. Porque andar a correr em casa, claro que não é a mesma coisa, é um espaço, depende da casa de cada atleta, mas é sempre um espaço mais reduzido. Depois é o próprio calçado, o próprio piso, tudo com condicionantes. Porque um atleta que anda a correr na rua, que vá que não vá para um piso de relva, depois é o cuidado da relva. Não vou para ali porque é alcatrão, vou calçar um bom ténis, mas é diferente, porque há um impacto nas articulações, há o risco de uma lesão, por exemplo, que não está a ser acompanhado logo ali no momento. Quando tudo corre bem, eu não estive parado, estive a fazer alguma coisa, mas essa alguma coisa foi realmente eficaz ou foi feito por fazer? Pronto. É um bocado por aí. Eu gostava de fazer aproveitar só para fazer 2 perguntinhas aqui ao nosso amigo José Miguel, porque houve uma coisa que eu ontem vi e que causou-me aqui alguma, perplexidade, porque efetivamente há bocado queixei-me da Liga de Clubes e parece que a Liga não serve de transmissária entre clubes ou de autoligação, que eu vi o presidente do Marítimo a queixar-se do facto do Nacional e do Sporting terem voltado a fazer os seus treinos, mas, enfim, de forma limitada, não é? Portanto, basicamente opôs a isso e a posição dele parece-me ser contra isso, ou seja, acho que ele deve entender que os clubes não devem voltar à normalidade em termos de treinos. Depois a segunda questão está relacionada exatamente com isso. Há ou não há um risco maior associado agora com esta alteração em junho e julho, se os campeonatos retomarem, há um maior risco de lesão por parte dos jogadores ou não, fruto desta paragem? Existe um... Pode existir um maior risco de lesão. Isto porquê? Porque todo este trabalho que os atletas têm estado a fazer, mesmo em casa, não está a ser monitorizado. Ou seja, não está a ser acompanhado por um preparador físico, por um treinador. Eles sabem o que têm que fazer, muitos deles têm conhecimento do que é que poderão fazer, mas é como eu mencionei anteriormente, as condições de treino, o espaço onde treino, desde o calçado ao piso, tudo. E isso pode trazer maior risco de lesão, mas nesta fase inicial, na retoma ao treino. Agora, a nível de competição, aí já não acredito, porque aí já acredito que os atletas vão completamente preparados para a competição. E também, repisando um bocadinho a pergunta do João Diogo, o facto há bocado falaste um pouco, também já disso, mas só para clarificar um bocadinho, o que o Sporting e o Nacional fizeram, na tua opinião, foi bem feito? A nível de treino e acompanhamento com o atleta, sim. Tendo em conta o cenário que nós estamos a passar, acho um pouco arriscado. Vamos fazer, meus senhores, conta, Vera, conta. Posso meter aqui uma colherada? Se do ponto de vista físico, aquilo que os atletas estiveram a fazer em casa pode não fazer muito sentido, não é? Do tempo
ponto de vista da preparação, do ponto de vista psicológico faz todo o sentido. Isto porquê? Porque dá propósito aos atletas, ou seja, de alguma forma eles sentem-se úteis e sentem que estão a fazer efetivamente alguma coisa, e isso é fundamental. Ou seja, se eu não estou a fazer nada, parece que perdi aquilo que efetivamente é o meu propósito, o que é que estou cá a fazer, portanto, e eu não me posso esquecer nunca que sou um atleta, e aquilo devolve-me a missão, devolve-me o propósito, porque o trabalho estrutura-nos, é que as pessoas já querem sair para ir trabalhar, sentem falta de tudo isto, não é? E, portanto, ainda que do ponto de vista físico pudesse ter pouco impacto, do ponto de vista psicológico tem efetivamente muito. Não é? Vera, eu estava curioso também para ouvir a sua opinião neste aspecto. Eu já ouvi um ou outro jogador, naquelas entrevistas que nós próprios temos feito para os jogadores, a perguntar como é que está a quarentena, que claro que vai ser bom voltar ao trabalho, e isso é bom, mas não vai desaparecer o medo de contágio, ou seja, ele está com receio de ao entrar em campo, ainda olhar para o outro jogador desconfiado, será que ele me vai infectar ou não? Portanto, até que ponto é que é possível ultrapassar esse medo ou não? Mas também já ouvi um ou outro jogador, e até ex-jogadores, a dizer: meus amigos, deixem só a bola começar a rolar, deixem só a gente começar a jogar e ninguém se vai lembrar do vírus, porque a gente vai se libertar. Entre uma e outra, onde é que está a verdade? Se calhar está nos dois lados. Sim. Eu acho que eu não posso dizer que vão reagir todos de igual forma, não é? Portanto, senão, isto porquê? Porque cada jogador tem um bocadinho a sua idiosincrasia, não é? A sua individualidade. Aquilo que eu acho é que no início vamos todos, não só os jogadores, nós todos, a sociedade, estar com mais medo, algum receio daquilo que efetivamente vai acontecer. Mas depois, quando a bola de facto começar a rolar, quando pensarmos nos pontos, na competição, na adrenalina que gera o futebol, nós acabamos por nos esquecer daquilo que são todos esses medos. Isto porquê? Porque alguns dos comportamentos são completamente instintivos e, portanto, aparecem. E portanto, a magia daquilo que é o futebol acaba por deixar e pôr de lado todos esses receios. Meus senhores, estamos a terminar o tempo. Vou ter um repto a vocês, uma ronda final, 30 segundinhos em jeito de alegações finais. Começo por ti, João Diogo. No fundo, o que é que tu esperas? O que é que se calhar esperavas que os advogados não tivessem tanto trabalho e que houvesse mais paz um bocadinho, não é? 30 os advogados têm sempre muito trabalho. 30 segundos para alegações finais é muito pouco. Eu honestamente tenho a esperança que os campeonatos sejam retomados. Obviamente têm que ser adotadas medidas de segurança, mas estamos a falar de uma área em que é altamente controlada a todos os níveis. Quer dizer, nós estamos a falar propriamente de um retomar de uma área de atividade que seja difícil de controlar. O que eu acho que vai acontecer, infelizmente, para mal de nós, que estamos aqui também a falar, é que não vamos ter acesso físico a esses espaços. Acho que os campeonatos são retomados e é essa a ordem que existe, era para não haver adeptos. O mínimo também de pessoas, ainda que façam parte das comitivas esportivas, também nos espaços físicos, mas eu acho que é possível. Muito honestamente, acho que conseguiríamos fazer isso. Eu acho que isso, acima de tudo, é importante para que não haja, de facto, um grande problema depois a nível social relacionado com o futebol, obviamente, ou decorrente dele, fruto de alguma incerteza a uma tomada de decisão por parte das competições esportivas. Só para terminar, eu relembro, por exemplo, aliás, vou-vos dar um exemplo de alguma incerteza que eu tenho relativamente aos campeonatos amadores. O Campeonato de Portugal, da Federação Portuguesa de Futebol, ao ter decidido cancelar ou terminar as competições, o que é que isto significa? Ou seja, nós temos clubes a perguntar quem sobe, quem desce, como é que isto fica? Tenho muitas dificuldades sobre uma resposta viável e benéfica para todos, ou que seja justa, minimamente. Vamos ter ainda muito que debater e vamos voltar contigo, seguramente, para nos ajudar também nisso. Miguel, alegações finais, o que é que tu esperas que seja o futuro próximo? Espero que isto sirva um pouco de exemplo para os clubes darem um melhor acompanhamento nos seus jogadores, tanto a nível físico como psicológico, que não descurem essas áreas, porque é fundamental, porque o atleta bem representa-lhes bem o emblema. Vera, vou acabar consigo. Nós temos em Portugal um primeiro-ministro com um otimismo irritante e temos uma psicóloga com um otimismo irradiante, contagiante, e portanto termino com esta mensagem, seguramente, que última mensagem quer deixar aos portugueses? Bem, aquilo que eu queria dizer é que, como adepta e como psicóloga, urge que o futebol volte.
E isto porquê? Porque quando as pessoas estão preocupadas se o Sporting, o Benfica, o Porto vai ganhar, portanto aquilo que acaba por acontecer é que deixam de estar preocupadas com aquilo que é a Covid-19 e com todos os problemas inerentes. E, portanto, vai acabar por as pessoas vão estar distraídas e acho que isso vai ser muito importante do ponto de vista de saúde mental. Por outro lado, acho que é importante as pessoas não se esquecerem que temos que ir com calma, tudo com muita tranquilidade. A pandemia ensinou-nos que nós não temos controle sobre a realidade, portanto vamos todos com calma, com muita serenidade e a acreditar que no final de facto vai ficar tudo bem, mas só vai se nós tivermos um papel ativo. Nós tivermos só a esperança que efetivamente vai ficar tudo bem, estivermos norteados por essa esperança, não muda nada. Aquilo que as pessoas têm que inevitavelmente fazer é agir. E eu deixava um desafio. Da mesma forma como nos últimos tempos temos medido muita febre para ver se estamos de facto com febre, não é? Eu lançava o desafio de medirmos a temperatura das nossas emoções, isto é, ver o que é que estamos de facto a sentir e quais são os nossos sentimentos face a isto tudo. E íamos ver que a maior parte das pessoas nem sequer sabia daquilo que estávamos a falar e, portanto, convém estar atentos também às nossas emoções e aos nossos sentimentos. Olha, termina com chave de ouro. Muito obrigado aos três por este bocadinho. Obrigado. Em relação a si que está em casa, um conselho de leitura. Vá à net e procure um poema chamado Se, ou If, na versão inglês, de Rudyard Kipling, um escritor inglês, que para mim é o poema mais poderoso e mais desafiante em termos do que é a capacidade da natureza humana, que eu tenho lido muitas vezes nestes tempos. Rudyard Kipling, se procurar só Kipling e Se, vai encontrar, é um poema fenomenal. Não vou ler o poema todo, que é um pouco longo, vou só terminar com ler um pouco deste poema. Se podes esperar sem fatigar a esperança, sonhar, mas conservar-te acima do teu sonho, fazer do pensamento um arco de aliança entre o clarão do inferno e a luz do céu risonho, se quem conta contigo encontra mais que a conta, se podes empregar os 60 segundos do minuto que passa, em obra de tal monta, que o minuto se espraia em séculos fecundos, então, ó ser sublime, o mundo inteiro é teu, já dominaste os reis, os tempos, os espaços, mas, ainda para além, um novo sol rompeu, abrindo o infinito ao rumo dos teus passos. Estamos juntos, fique bem.